Como é a vida das trabalhadoras diaristas sem documentos nos Estados Unidos? Não só foram forçados a trabalhar durante 24 horas, mas também sofreram torturas brutais por um casal rico quando trabalhava na casa deles. Com o objetivo de evitar pagar os seus salários, o casal atacou-os e enterrou-os vivos. Estas coisas são como detalhes imaginários num filme, mas é um caso real acontecendo nos Estados Unidos. Memo é um imigrante ilegal que atravessou a fronteira para entrar nos Estados Unidos. Ele queria visitar o irmão mais velho chamado Tunil, que vive nos Estados Unidos há 8 anos. Inesperadamente, nestes 8 anos, a vida dele não correu bem. Imigrantes não autorizados como eles não conseguem encontrar empregos oficiais. Eles só podem encontrar empregos temporários na rua para viver temporariamente durante o dia. A pessoa que sempre abraçou o sonho de viver nos Estados Unidos como Memo está agora extremamente desapontada. Tunil compreendeu a tristeza do irmão, por isso, usou o salário de um dia para lhe comprar uma chávena de frutas. No dia seguinte, os dois foram ao mercado de trabalho à procura de trabalho. Depois de um período difícil, finalmente arranjaram um emprego temporário. Uma mulher linda chamada Liz Rhodes disse a todos que precisava de alguém para vir reformar a casa dela, e que pagaria $500 por cada um. Para imigrantes não autorizados, este dinheiro é suficiente para viverem num mês. Liz levou-os para uma vila isolada, e disse-lhes que podiam viver num pequeno quarto ao lado da vila. Na primeira manhã, tudo correu muito bem. Liz parece muito amigável, até preparar bebidas para eles. Nunca todos foram tratados com tanta gentileza, por isso, eles ficaram muito felizes. Mas à noite tudo tinha mudado. Depois de um cansativo dia de trabalho, estão preparados para descansar para que amanhã continue o trabalho. Deitam-se no chão e dormem. Mas depois de um pouco foram acordados inesperadamente. Liz acordou-os com uma mangueira. O grupo não entende o que se passa. Liz transformou-se num ser humano arrogante. Exigiu a todos continuar a trabalhar. Eles só podem descansar quando terminarem o trabalho. Senão, eles não vão receber nenhum dinheiro com a razão que são preguiçosos. Todos estão incrivelmente zangados, mas não podem fazer nada. Por causa de $500, 4 pessoas continuam a trabalhar. No segundo dia, um incidente inesperado ocorreu. Devido ao trabalho toda a noite, estão muito cansadas. Alejandro adormeceu enquanto serrava madeira. Como resultado, a sua mão ficou ferida. Os restantes levam-o rapidamente a Liz na esperança de que ela o possa levar ao hospital. Ao contrário dos seus pensamentos, a Liz não se importa nada. Em seguida, levou um frasco de álcool e derramou na ferida de Alejandro. Em seguida, ela tratou a ferida negligentemente e forçou-os a continuar a trabalhar. Tunil protestou e disse que Alejandro precisava de ser levado para o hospital. Infelizmente, Liz ligou para a polícia, dizendo que 4 pessoas estranhas estavam a invadir a sua casa com armas. Os 4 ficaram aterrorizados, concordaram em continuar a trabalhar. Ouvindo isso, Liz desligou o telefone e disse-lhes que o preço das ligaduras e álcool etílico serão deduzidos dos seus salários. O comportamento da Liz irritou todos. Eles descobriram que nos olhos da Liz, eles apenas são brinquedos. Ela usou o status de imigração ilegal deles para forçá-los a trabalhar para ela. Depois da discussão, eles decidiram fugir, mas logo depois descobriram algo especial. Toda a mansão foi protegida por aço elétrico. O portão é a única saída, mas só Liz e seu marido têm as chaves. Para fugir da vila, Hector voluntariou-se para roubar as chaves. Hector pegou uma faca, cortou um caminho para a porta de vidro, invadiu o quarto e convenientemente roubou a chave. Quando queria informar aos amigos esta boa notícia, de repente foi baleado uma vez na coxa. O culpado é o marido da Liz chamado Ben. Hector dolorosamente caiu no chão. Quando Liz ouviu o grito correndo, ela apareceu. Ao ver a Liz, Hector amaldiçoa ela que vai morrer sem fechar os olhos. Mas imediatamente Hector foi morto selvagemente pela Liz. Ela tem muito orgulho com sua ação, dizendo que segundo as leis dos Estados Unidos da América, esta ação está apenas a defender-se. Vendo esta cena, os 3 ficaram atordoados. Ela ficou muito feliz e entrou na casa. Em seguida, Ben exortou os outros 3 a continuarem a trabalhar. Enfrentando Ben que segurou uma arma, eles rapidamente voltam ao trabalho. Neste momento, Liz apareceu com uma caçadeira, ela dançou ao som da música. Ela é como uma louca, dançando animadamente na frente deles. Ben também estava muito orgulhoso dela. Liz apontou a arma para Memo, que tremeu, ergueu as mãos para implorar. Liz se aproximou dele e antes que Memo pudesse falar, ela o acertou com uma arma. Ela então pediu que eles lavassem as manchas de sangue do Hector. Depois, ela exigiu que Alejandro e Memo servissem chá para ela. Ela estava deitada num sofá a divertir-se. Vendo manchas de sangue enquanto limpava o corpo de Hector em 2 pessoas, ela falou incansavelmente sobre o seu desprezo por imigrantes ilegais. Ela disse que a imigração ilegal é um crime, por isso, eles mereceram tornar-se escravos. Em seguida, chutou na bacia de água e pediu aos 2 para responder em inglês. Quando os 2 protestaram, ela ameaçou-os com arma, forçando-os a falar em inglês, insultando seu país racial.
Depois de terminar os trabalhos, os três foram amordaçados no pomar laranja, onde estava o corpo do Hector. Pouco tempo depois, o corretor chegou à mansão. Ele diz ao casal que há um jovem casal recém-casado que gosta da sua vila e quer vir ver a casa amanhã. Liz concordou felizmente. Em seguida, o casal libertou os três e pediu-lhes para se despirem e cavarem buracos no quintal. De fato, ela obrigou os três a cavar as suas próprias sepulturas. Os três estão cientes do perigo, mas não se atrevem a resistir. Depois de cavar muito tempo, Memo de repente encontrou os cabos elétricos da vila. Neste momento, ele pensou em um plano de fuga. Depois de cavar durante muito tempo, tomou a razão para cavar as raízes da planta, emprestando ao casal um pá. Em seguida, usou pá para cortar cabos elétricos. De repente, toda a vila estava no escuro por falha de energia. Logo depois, todos tentaram fugir. Alejandro suportou a dor para passar a cerca de aço. Ao mesmo tempo, ele encontrou um carro da polícia. Tentou o seu melhor para pedir ajuda, mas a polícia foi subornada pelo casal. Ele fingiu que não sabia o que estava aparecendo e foi-se embora com pressa. Neste momento, Ben o perseguiu e atirou em Alejandro até a morte. Aproveitando a chance, os dois irmãos de Memo fugiram para o quarto, querendo roubar as chaves para fugir do portão principal. Infelizmente, eles foram descobertas pelo cão da Liz. O cão zangado mordeu na coxa do Tunil. No caos, Memo usou a faca e matou o cão. Isto faz com que eles percam o seu bom tempo de fuga e sejam vistos pela Liz e seu marido. Os dois foram atacados e desmaiaram. Muito tempo passou, Memo recuperou seu despertar no porão, descobriu que este lugar estava cheio de cadáveres. Todos têm duas características semelhantes, são imigrantes ilegais e pessoas de cor. Aparentemente foram todos mortos pelo casal e depois largados por baixo. Ele agarrou as pedras e bateu com raiva na porta de ferro, mas não funcionou. O Tunil ficou gravemente ferido, por isso não pode ajudar seu irmão mais novo. Enquanto os dois estavam desesperados, de repente algumas gotas de água caíram nas suas cabeças. É o sistema de água que eles repararam antes, mas ainda não terminou. Memo viu um vislumbre de esperança. Encontrou uma faca no cadáver e começou a cavar. Depois de um tempo, ele teve sucesso. Debaixo do piso de madeira, Memo surgiu. Ele finalmente saiu daquele porão escuro. Então, Memo lutou para puxar seu irmão para cima, mas Tunil estava muito ferido para se mexer. Portanto, o Memo correu sozinho para procurar ajuda. Aproveitando a chance que o portão foi aberto quando Ben foi para casa, ele fugiu. O Memo correu para uma família, batendo freneticamente na porta a gritar por ajuda lá fora, mas ninguém respondeu. Sem escolha, ele invadiu a casa, mas foi considerado roubo pelo dono da casa e no final, foi baleado na cabeça até a morte. Ao mesmo tempo, Tunil foi descoberto pelo casal. Vendo que ele ainda estava vivo, o casal decidiu matar Tunil. Trouxeram um tanque de gasolina, despejaram tudo na boca do Tunil e obrigaram o Tunil a beber todo este tanque de gasolina. Enquanto o casal tentava incendiá-lo, Tunil estava morto. Liz avançou para frente para verificar, mas neste ponto, Tunil abriu seus olhos de repente, cuspindo gasolina na cara da Liz. Ao ver sua mulher ser intimidada, o Ben puxou de uma faca, esfaqueado várias vezes em Tunil. Aproveitando a chance que Ben não prestou atenção, o Tunil usou o seu melhor para se mover para o buraco de trás. A cadeira de madeira foi despedaçada. Tunil escapou da corda com sucesso. Ele fingiu ser um cadáver. Quando Ben estava em frente de Tunil, Tunil acordou subitamente, usou uma faca para atacar no pescoço dele, e depois, apertou-lhe o pescoço, fazendo-o sufocar e morrer. Depois de matar Ben, Tunil levou gasolina da garagem, incendiando a mansão do casal. Em seguida, Tunil escondeu-se no quarto. Quando a Liz entrou no quarto, Tunil atacou-a subitamente. Tunil sentou-se na cadeira e torturou-a. De fato, este casal são típicos racistas. Com o objeto de matar muitas pessoas de cor, eles compram muitas casas. Em seguida, contratará imigrantes não autorizados para trabalhar na casa deles. Depois do trabalho, eles serão mortas. Quando matarem pessoas suficientes, eles vão vender a casa e mudar-se para outra casa para continuarem a matar pessoas. Depois de ouvir as coisas cruéis que Liz confessou, Tunil queria matar essa mulher de sangue frio imediatamente. Liz estava com medo, rastejando até ele para implorar. Inesperadamente, Liz de repente atacou Tunil, mordeu as suas feridas com o seu melhor. Quando Tunil caiu, ela levantou-se e correu para fora da vila, mas falhou. No final, Liz foi morta pela sua espingarda. Depois, Tunil imediatamente se escondeu. O incêndio massivo chamou a atenção da polícia. A polícia encontrou muitos corpos no armazém. Estes mortos são todos imigrantes ilegais, não têm um certificado de imigração. Por isso, este caso foi conhecido como um incidente. No final do filme, Tunil encontrou um homem. Ele usou todo o seu dinheiro acumulado e também a colar para pedir-lhe que leve a mulher e os filhos através da fronteira para os Estados Unidos, continuando a perseguir o seu sonho de viver aqui. Os detalhes deste filme são todos imaginários. Mas na história americana, estes casos já não são incomuns. Todos os anos, tem centenas de casos de assassínio de imigrantes ilegais.
São como os irmãos de Memo neste filme, submetidos a torturas humilhadas e até assassinados por brancos. Mas eles não resistem a tudo isto, apenas ficaram silenciosos e suportam tudo. O filme terminou, adeus.